A Idade Média é um dos períodos mais difíceis de se conseguir entender, porque há muitas diferenças. O que aconteceu na sociedade, o que aconteceu na arte, o que aconteceu com o pensamento filosófico, com a forma de ver o mundo, com a forma de agir das pessoas dentro da sociedade. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que na Antiguidade Clássica nós estamos falando dos povos Grécia e Roma. Os povos da Grécia e Roma, lembrando que Roma não era somente a cidade de Roma, não era somente um território. Nós estamos falando de muitos povos que foram conquistados pelos romanos, muitos deles brigando constantemente, guerreando constantemente pela sua libertação do Império Romano. Portanto, eram culturas diferentes, costumes diferentes, mas nós falamos de Roma como sendo toda essa extensão, porque a arte, a cultura do Império Romano foi se estendendo por esses territórios. O que não quer dizer que era só essa forma de arte, nem só esse pensamento que vigorava nesses lugares. A exemplo, nós temos a região da Galileia, o território judeu, onde eles tinham sua prática religiosa, seu Deus, a sua forma de agir e eram parte do Império Romano. Grécia, nós temos também o fator de vários povos, muitos deles rivais, até mesmo inimigos, sendo considerados como uma grande Grécia. Então nós temos uma grande Roma, uma grande Grécia, que inclui-se essa cultura greco-romana, quando se funde, para a Antiguidade Clássica. Na parte da Idade Média, nós vamos ter um acréscimo muito maior nessa linha do tempo de povos e culturas que não estavam ainda sendo inseridos. Até aquele momento, muitos territórios da Europa não estavam sendo contados dentro dessa história. Eles não estavam sendo considerados sua cultura, seus costumes. Mas por que eles começam a ser, então, inseridos dentro dessa história? Uma das opções, das possibilidades dentro dessa leitura é o que aconteceu da seguinte forma. Quando no século I nós temos o surgimento do cristianismo, o Deus cristão surge porque nós temos uma comunidade judaica, Jesus era judeu, ele tinha os costumes judaicos, sua família tinha o costume judaico. Surge após a sua morte a religião do cristianismo. O cristianismo ele começa a ser visto com uma leitura dentro de cada sociedade, dentro de cada povo, porque o que vai acontecer? Nós temos 400 anos após a morte de Cristo se estendendo. 400 anos é bastante tempo. Em 400 anos, muitas leituras vão estar sendo feitas, muitas interpretações dos textos que foram deixados e que vão sendo construídos, a tradição cristã vai surgindo, essas leituras vão abrangendo muitas sociedades. Por isso, há uma diferença tão grande até mesmo entre a igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa e a católica romana, porque são leituras diferentes da prática, do exercício da sua liturgia também. No período da Idade Média, nós vamos ter ali considerado como sendo final do Império Romano, a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., indo até o século XV. É um período bastante longo. Tanto que a Idade Média ela possui várias fases, por ser um período tão longo. Muitos povos de toda essa grande Europa, que não estava sendo considerada porque ela não fazia parte do Império Romano, nem da parte grega, ela, quando surge o cristianismo, e o cristianismo vai conquistando novos territórios, o cristianismo é uma religião que foi se expandindo através da pregação dos cristãos, esse território vai se estendendo, o território cristão vai se estendendo com as pregações por toda a Europa. Como a religião do Império Romano oficializada se tornou o cristianismo, Grécia, muitos cristãos surgem na Grécia, o cristianismo acaba se tornando muito forte também na Grécia, a linha do tempo começa a seguir a linha cristã, ou seja, ela caminha com o cristianismo. Então a linha do tempo, considerada como histórica, que envolvia apenas o Império Romano e todos os domínios considerados como Grécia, como o cristianismo passa a ser o padrão da história, a história passa a ser contada pela linha do cristianismo, e o cristianismo, através das pregações, se estendeu por muito mais territórios, por isso, muito mais povos passam a entrar na nossa história. Com esses povos entrando, cada um desses povos tinha seus deuses próprios, seu costume, sua prática religiosa, sua forma de se vestir, sua forma de produzir arte.
E o cristianismo, quando chega, dependendo de quem pregou no lugar, dependendo da forma que é lido esse cristianismo na região, a arte também começa a mudar. E mesmo que o cristianismo tenha uma forte ligação desse cristianismo, desses primeiros séculos, tem uma forte ligação com o povo grego e o romano, é impossível não ter tido o acréscimo de tantos povos. E isso foi fazendo com que se transformasse. A arte também foi se transformando. Conforme a violência foi acontecendo e muitas guerras foram acontecendo, surgiram feudos, castelos, e o que antes se tinha o costume, na Antiguidade Clássica, de expandir com comércio, de grandes navegações, os deuses desse período tinham uma questão muito grande de caminharem com os homens, lutarem com os homens, conquistarem os deuses do comércio. Com o cristianismo, com o Deus único, o Deus cristão, dentro de uma visão de novos povos, de novas sociedades, as pessoas foram se fechando nos feudos, buscando viver felizes dentro do seu território, sofrendo, passando por todas as suas dificuldades e morrendo e indo para o paraíso. Se torna uma concepção através das pregações e da forma de se ver o mundo como sendo todo o mundo o feudo, o castelo. E isso não quer dizer que todas as pessoas viviam em feudos e castelos. Muitas pessoas viviam nas suas cabanas, na floresta, viviam nas montanhas. Existia um mundo inteiro. A América tinha seus povos, a China, o que hoje é considerado território da China, a Índia, também existiam nessa época. E não estamos falando que eles viviam tão fechados quanto os povos que nós conhecemos como Idade Média. Por isso, nós, quando dizemos Idade Média, feudos, castelos, não são todos os povos da Europa que estavam vivendo dentro de castelos e feudos, como a América não estava vivendo dentro de castelos e feudos. Então, quando nós falamos desses castelos, de toda essa estrutura, nós estamos falando de povos muito específicos que são muito estudados nessa nossa linha do tempo histórica. Esses povos, uma das características que o cristianismo e tudo isso foi sendo adicionado, agregado a essa cultura da arte do período, foi um rompimento com o padrão estético dos deuses gregos, muitos representados nus, sem roupa, lembrando que no período da Antiguidade Clássica, aquela perfeição das formas do corpo humano, a musculatura, chegando ao máximo do corpo, naquela perfeição estética que se considerava estética de beleza. No período da Idade Média, isso se rompe, porque as pessoas já não querem mais expor o corpo. A busca por uma santidade longe do corpo físico, longe desse carnal, faz com que se busque cobrir-se com roupas, mostrar o mínimo possível do corpo. Mas isso nós não estamos falando que todos vivessem assim. Nós estamos falando que grupos que entraram para a história por muitos textos serem escritos acerca deles, eles são considerados como o ponto registrado nessa história medieval. E eram muitos, muitos. Essas pessoas vivendo nesses feudos passam a ter uma leitura de um Jesus não humano, um Jesus divino. Mas é importante nós lembrarmos que na teologia cristã, na teologia católica romana, por exemplo, Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, não é 50% de cada, ele é totalmente um e totalmente o outro, mas ele não é totalmente homem e totalmente Deus. Essa concepção de achar que ou ele é homem ou ele é Deus não faz parte da teologia. Ele é tanto Deus quanto ele é homem. Ou seja, ele é 100% Deus e 100% homem dentro da teologia. Nesse período da Idade Média, se afasta um pouco da concepção dele como 100% homem. Ele é considerado sim homem, tendo nascido, tendo vivido, porém, ele não pode ser representado nesse período como humano. Então os desenhos, as pinturas, elas não têm o corpo físico com aquela tridimensionalidade, o corpo não parece de carne e também não aparece nu. A Nossa Senhora aparece muito coberta, a mãe de Jesus. Isto não quer dizer que muitas imagens de Jesus nessa época não estavam praticamente nu, como nós temos muitos crucifixos da época medieval, pinturas de Jesus na cruz, onde ele está quase nu. Portanto, dizermos que na Idade Média todas as representações eram vestidas também não é uma coisa real. Dependendo do artista, dependendo do lugar,
Havia uma representação, sim, de Jesus na cruz, nu. Mas essa representação, ele não parecia tão humano, ele parecia mais um desenho do que um retrato de um homem, como é feito na Antiguidade Clássica, parecendo realmente um ser humano de carne e osso. Outra questão da arte da Idade Média é que a importância de um personagem retratado, por exemplo, um quadro com Jesus e os santos. Jesus era maior, os santos menores. A importância do personagem determinava o tamanho dele na pintura. Isso é bastante curioso, porque nós não vamos ter, então, aquela estética da Antiguidade Clássica, onde os personagens parece que nós estamos vendo eles em nossa frente e eles têm a proporção da perspectiva. Na Idade Média, a perspectiva está em função da importância do personagem retratado. Outra questão muito grande é que cada cultura de cada um desses povos, ao ter acesso ao cristianismo e se tornarem cristãos, esses povos vão trazendo costumes e tradições deles que vão se misturando, e dentro das viagens feitas nesse período, porque acharmos que esses povos também não passavam de um território para outro, que todo mundo vivia somente dentro de um castelo, não é real. As pessoas, sim, viviam fechadas nos seus feudos, muitas delas, para se proteger de ataques, de guerras, de furtos e conflitos, mas também havia comunicação. E desta forma, o cristianismo se comunicava. Muitos padres que saíam de uma região e iam para outra levavam costumes e liturgias que foram se transformando. Os santos de um território eram levados a sua devoção para outro território. Conforme alguém dizia, um santo é muito bom, ele ajuda nisso, ele levava uma estatuazinha, alguma coisinha assim, uma pintura para outro lugar, mas essa estatuazinha, essa pintura, elas não eram parecidas com o corpo de carne humano, porque o ideal era não ser tão humano, ser mais divino. A arte, ela vai usar poucas cores nesse período, mas são cores normalmente sem muita sombra, para não dar a impressão de um tecido tão tecido. Você olha, você sabe que é uma roupa, mas não é igual na Antiguidade Clássica, que você não entende como aquela pedra parece uma roupa. Ao olhar uma estátua da Antiguidade Clássica, nós falamos, meu Deus, parece uma pessoa vestida com um tecido muito delicado, como isso é uma pedra? Já na Idade Média, é uma pintura que representa uma roupa, mas nem parece um tecido. Nós sabemos que é um tecido porque nós lemos a imagem, mas ela não tem a intenção de se parecer com algo do mundo físico. Tudo se busca mais um mundo espiritual. Outra concepção também que nós vamos ter é que se nós tínhamos os deuses gregos, os deuses romanos, que eram tão humanos, lutavam com os seres humanos lado a lado, participavam de viagens, expedições, lutavam nas guerras e participavam até mesmo da vida cotidiana dos seres humanos, o Deus judaico-cristão, o Deus cristão, mais especificamente da Idade Média, ele tem a sua imagem como alguém tão divino, tão longe do humano, alguém que venceu os obstáculos da terra, ressuscitou, está no paraíso. Seus santos buscam tanto martirizar o corpo para atingir o paraíso, que há um distanciamento da representação humana como algo que seja padrão. O padrão se torna algo não humano, algo divino. Com isso, até mesmo os santos, eles passam a ser retratados sem a tridimensionalidade do rosto, ele é mais um desenho. Nossa Senhora, ao alimentar Jesus, ao cuidar de Jesus, ela não parece estar alimentando ele. Ela é uma mulher com uma criança no colo, mas até mesmo o olhar deles, durante boa parte da Idade Média, não olhava nos olhos do outro. Se nós observarmos imagens, pinturas de Jesus e Maria na Idade Média, muitas vezes o olho de um não está olhando para o olho do outro. Jesus está olhando para um lado, Maria para o outro. Não há nem aquele afeto maternal humano. Ela é um ser celestial, ele é um ser celestial que não tem esse vínculo tão humano. Mas ao mesmo tempo, as pessoas se identificam muito com o carinho maternal que Maria representa, com a questão do filho que Jesus representa, mas ainda assim é uma distância do que é a vida de um ser humano entre mãe e filho. São José, da mesma forma, ele não é considerado nem visto, pintado como um homem casado com uma mulher, com um filho.
ele é o protetor, o pai da família, da Sagrada Família, mas nenhum deles é retratado no período medieval tão humano.